louvor, tá bom? Depois da palavra da oferta. Amém, irmãos? Quem já foi abençoado nessa noite, diga amém. Amém. Deus tem muito mais para você, amém? Eu quero compartilhar uma experiência que eu tive, porque Deus me orientou a repassar isso para vocês, para a nossa igreja. Projeta para mim 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, porque muitas vezes nós somos naturais e tudo que nós conseguimos enxergar são dificuldades, são obstáculos, são barreiras, são impossibilidades. Mas Paulo diz que nós somos chamados para viver por fé, não por aquilo que nós vemos. Amém, irmãos? E o que é viver por fé e não por aquilo que nós vemos? Imagine que eu solte esse copo d'água. Qual que vai ser a lógica natural que vai acontecer? Esse copo vai cair, bem possível que vai quebrá-lo e a sua água vai derramar. Com os nossos olhos naturais, com a nossa mentalidade natural, é isso que nós esperamos. É uma lógica natural de causa e efeito. Se eu solto o copo, ele cai. Mas viver pela fé é você crer de que forma? Eu vou soltar esse copo, mas ele vai flutuar. É você crer que ele não vai cair, ou é você crer que ele vai cair, mas ele vai cair em pé, não vai quebrar, e não vai derramar. Aí você olha e fala: pastor, isso é impossível. De fato é impossível, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Jesus disse: se nós dissermos a esse monte, sai daqui, lança-te para lá, crendo no nosso coração, assim sucederá. Então nós somos chamados para olhar para as circunstâncias e dizer: você vai ter que sair. Olhar para a enfermidade e dizer: você vai ter que sair. Olhar para a crise financeira e dizer: você vai ter que sair. Olhar para o problema conjugal, familiar, que você fala: pastor, não tem mais jeito. E dizer: tem jeito, vai ter que sair. Porque onde a presença de Deus está, milagres acontecem. Por isso que nós somos chamados para viver o sobrenatural. O que nos vai distinguir, irmãos, de toda e qualquer instituição é que nós cremos em milagres. Sabe, muitas instituições maravilhosas, abençoam muitas pessoas, mas elas têm limitações. Elas fazem o que o ser humano pode fazer. Você chega dentro do hospital, tem profissionais excelentes, mas eles fazem o que a força humana pode fazer. Você vai dentro de uma psiquiatria, eles fazem o que a mão humana pode fazer. Mas quando você entra na presença de Deus, entra num ambiente desse, eu quero dizer para você que não há impossíveis para que você possa receber, experimentar e Deus fazer. Amém? Então eu quero que você creia. Nós estamos no meio do nosso casa de paz. Eu quero que você olhe com um olhar de fé para as situações que você tem enfrentado e creia que Jesus Cristo já nos deu autoridade para vencer toda oposição maligna, toda obra maligna, todo o poder do mal, toda adversidade, todas as circunstâncias. E nós vencemos pela fé. Não é pela nossa justiça, não é pela nossa bondade, não é pelo nosso esforço, não é pelo nosso merecimento, não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom, não é porque nós amamos a Deus, é porque nós somos amados por Deus, amém? Ele nos amou primeiro, por isso nós somos amados, por isso Ele derrama o seu favor sobre nós, porque nós somos fruto da graça de Deus, porque Deus é um Deus que abençoa quem não merece. E você precisa crer que nós viveremos um ano de restituição. Deus vai te restituir. Nós temos experimentado tantos milagres, tanto testemunho, e eu estava orando essa semana, Deus falou no meu coração: sabe por que você crê em milagre? Sabe por que vocês têm experimentado milagre? Porque vocês têm orado por isso. E vocês têm orado por milagres porque está na Bíblia que milagres acontecem. A palavra de Deus diz que muitos dos milagres de Jesus foram registrados, para que nós venhamos crer nele. Diz o último versículo de João: olha, esses milagres foram registrados para que vocês creiassem em Jesus, e uma vez que vocês creiam em Jesus, vocês tivessem vida nele, e o Espírito Santo
falou ao meu coração, falou: olha, tantos milagres têm acontecido entre vocês, e eles não estão sendo registrados. Então você crê em milagre, vocês têm experimentado milagre, porque um dia eles foram registrados. E Deus colocou no meu coração, falou: eu quero que a igreja fale dos milagres que tem experimentado. E nós decidimos, a partir de agora de semana que vem, começar a gravar vídeos falando do milagre. Irmãos, tem tantos milagres aqui. Nós temos pessoas curadas de câncer, nós temos pessoas curadas de todo tipo de enfermidade que você possa imaginar, nós temos famílias restauradas, nós temos pessoas libertas de vícios. Todo milagre que você possa imaginar já está entre nós. Só tem um que ainda não aconteceu, que é ressuscitar mortos. Eu estou falando para os irmãos do curso de maturidade: ó, a hora que tiver os velórios por aí, eu vou de madrugada. A hora que ninguém estiver lá, eu vou começar a orar, falar em nome de Jesus, levanta e anda. Porque se a gente começar a orar no meio do velório, e o morto ressuscita, vai ter outro morto do lado. Aí eu resolvo um problema e crio outro. Imagina o susto, misericórdia, levantou. Vai ter uns 3 infartos do nosso lado, né? Para não correr o risco também de ser envergonhado, vai que ora e não ressuscita, né? Vamos de madrugada. Sabe por quê? Sabe por que às vezes a gente não experimenta esses milagres? Porque a gente não ora. Quando foi que você viu alguém na beira do caixão dizendo: em nome de Jesus, levante e anda? Nunca viu isso, porque isso não acontece porque nós não oramos. A palavra de Deus diz que Ele não faz porque nós não pedimos, e quando pedimos, pedimos mal, não está de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero dizer para você que não há impossíveis quando nós oramos, quando nós pedimos, quando nós clamamos. É da vontade de Deus sempre nos abençoar, amém? Você pede e Ele te dá, mas nós precisamos olhar além dos olhos naturais. Jesus disse que nós faríamos as obras que Ele fez, e até maiores do que Ele fez, amém? Então Jesus, não teve milagre que Jesus não realizou. E se Ele disse que nós faremos obras maiores, do que Ele está falando? Ele está falando de conversão. Muitas pessoas serão salvas, né? Jesus mesmo não fez nenhum batismo, mas eram os seus discípulos que batizavam. Mas Pedro, em uma só pregação, 3.000 se convertem, 3.000 batizados. Quero dizer para você que quando nós enchemos nosso coração de fé, milagres acontecem. E em Mateus capítulo 6, verso 33, Jesus tem uma promessa, para que em tudo na nossa vida, nós sejamos abençoados. Ele diz: olha, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E ele está falando do que ali? Ele vai começar falando de jejum, ele vai falar depois de oração, aliás, vai começar falando de esmolas, de você abençoar os necessitados. Depois ele fala de jejum, depois ele fala de oração, depois ele fala de suprimento financeiro. Ele começa falando de financeiro e termina falando de financeiro. Então quando ele diz: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ele está falando de, em tudo na nossa vida, o Senhor Jesus ser prioridade, ocupar o primeiro lugar. Por que às vezes as pessoas não entendem, mas por que nós dizimamos? Porque nós entregamos a primeira parte para o Senhor. Porque quando nós entregamos a primeira parte ao Senhor, nós estamos entregando tudo. Quando nós entregamos a primeira parte ao Senhor, nós não estamos entregando só um pouco. É um sinal de que nós estamos entregando tudo para o Senhor. E eu estava na conferência em Goiânia, e eu estava agoniado, porque todo mês eu queria terminar essa fachada e não dava, não, Deus. O dinheiro não dava. Nós fizemos muitas contas para os investimentos que fez aqui. Todo mês eu falei: não, vou segurar, senão vai apertar o financeiro. Eu vou segurar, senão vai apertar o financeiro. E a gente foi segurando. E eu orando, falei: Senhor, abre os comportas do céu, eu quero terminar aquela fachada, quero colocar o letreiro, me ajude. Aí eu comecei a orar pela minha casa, porque eu quero construir minha casa também. Falei: Senhor, me dê recurso, eu não tenho recurso, abre as portas, prepara alguém para construir, abre caminhos para fazer os financiamentos, porque eu não aguento mais pagar aluguel, chega, já deu. Eu quero que o Senhor abra as portas. E Deus falou no meu coração, falou assim: você quer construir a casa sem terminar a minha? Eu falei assim: primeiro é minhas coisas. O Espírito falou comigo: você vai ofertar essa fachada, vou dar esse privilégio para você, de você concluir essa obra, que era a única coisa que estava faltando. Sentei com a minha esposa, conversei, falei do que Deus tinha falado comigo. Ela falou: tudo bem, se Deus falou, vamos fazer. E fizemos. E no domingo, logo após o culto, Deus já começou a abrir as portas, já começou a colocar pessoas na minha vida, me direcionando daquilo que eu tinha que fazer. Logo após o culto, as portas já começaram a se abrir. Na hora que concluí tudo, eu compartilho com mais detalhe. Mas o que o Espírito falou no meu coração
que esse ano é um ano de restituição, é um ano que você vai experimentar muitos milagres, principalmente financeiro, amém? Você vai experimentar espiritual, conversão de familiares, mas o Espírito tem me movido a ter uma restituição financeira na vida dos irmãos. E Deus me deu uma direção bem específica. A hora que eu calculei o valor da fachada e o valor que eu queria construir a casa, dava 1%. E o Espírito falou comigo: fala para os irmãos ofertarem 1% daquilo que eles desejam que eu faça este ano na vida deles. 1%. Eu questionei: Senhor, por que 1%? Porque antes, Deus me levou para esse texto. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor é primazia na minha vida, eu estou entregando isso nas tuas mãos. Primeiro é o Senhor, o mais importante é o Senhor, o mais valioso é o Senhor que abre portas, é o Senhor que abençoa, é o Senhor que coloca pessoas, é o Senhor que cria conexões, para que nós possamos experimentar milagres, favor abundante. Então, talvez você está com tantos sonhos esse ano, e você tem, tudo que você tem enfrentado é obstáculos, é dificuldade. Eu quero que você entenda que o Senhor Jesus está nos chamando nesse tempo para experimentar milagres. Talvez você olhe e você fale: é impossível, pastor, o valor é muito alto, né? Estava conversando com a irmã essa semana, ela falou: pastor, 1% porque eu quero é muito dinheiro, eu não tenho. Falei: começa aos poucos, começa pelo terreno, daqui a pouco, né, você vai pela construção e assim por diante. Mas eu quero te encorajar a experimentar o que eu tenho experimentado, a se lançar diante do Senhor, confiar de todo o coração e crer que Ele vai abrir portas onde não tem porta. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará, sairá e encontrará pastagem, encontrará suprimento, amém? Então o que você deseja alcançar esse ano? Calcula lá, o que é 1%, talvez, né, diante de tudo que você vai fazer, 1% pode ser muito, pode ser pouco, mas você vai experimentar o milagre de Deus, as portas se abrindo em tempo recorde, amém? Se o Espírito de Deus está ministrando isso ao seu coração também, você entende que essa palavra é para você, coloque em prática. Eu quero que os irmãos, conforme for experimentando os milagres, nós vamos gravar os vídeos, vamos gravar os testemunhos que nós temos recebido e experimentado aqui, amém? Nós temos experimentado muito favor, muita graça, muita bênção abundante sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, amém? Então, se você quer experimentar milagres, entenda isso. Faz lá a continha, o que é 1% para aquilo que você quer que Deus faça? Mas eu quero que você olhe para as realidades à sua volta, não de forma natural. Fala: Senhor, verdadeiramente isso aqui eu não posso fazer. Porque a hora que acontecer, você vai lembrar: não tinha força, não tinha recursos, não tinha capacidade. Deus fez na minha vida. Amém? Depois eu quero que os servos, diáconos, traga para mim lá aquela listinha dos 3 pedidos de restituição esse ano. Eu vou entregar no final do culto, está lá na mesa da tesouraria. Alguém pegue para mim depois, no final do culto eu vou entregar para quem ainda não anotou. Porque no início do ano, nós estabelecemos 3 alvos. Quantos alvos, irmãos? 3 alvos que você gostaria que fosse restituído na sua vida. Então, Deus nos deu uma direção específica, que é para nós anotarmos aquilo que gostaríamos que fosse restituído. Porque a ministração de hoje fala justamente sobre isso, sobre restituição, amém? Quero compartilhar essa palavra que está em João, capítulo 11, nós vamos ler do verso 1 ao 6, depois a partir do verso 17, uma história, para quem já tem contato com o Evangelho, conhecida, mas talvez é a primeira vez que você está ouvindo essa palavra. Eu gostaria de ler todo o texto, para depois diminuir na minha argumentação. Nós vamos falar sobre Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, e ele era de Betânia, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Verso 17, isso. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia
distava cerca de 15 estádios de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isto, foi para casa, chamou Maria, a sua irmã à parte, e disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que Maria chorava, bem como os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Alguns, porém, disseram: ele que abriu os olhos dos cegos, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que se crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas dele e deixam-o ir. Amém? Pela palavra do Senhor? Uma história maravilhosa. O maior milagre que Jesus realizara no sentido físico, no sentido natural. Você vai ver Jesus realizando muitos milagres, mas o milagre de devolver a vida, de todos os milagres naturais, físicos, de curas de enfermidade, com certeza é o maior. Nós sabemos que o maior milagre de Jesus é o perdão dos pecados, é a salvação, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Não há nenhum milagre maior do que esse, é saber que os meus pecados estão perdoados, é saber que agora eu sou filho de Deus, é saber que agora eu pertenço à família de Deus, é saber que eu que estava longe agora fui aproximado, é saber que eu que estava perdido agora fui encontrado pelo Senhor, e saber que agora, junto com Cristo, eu estou assentado nos lugares celestiais. Mas quando se trata de milagres, a ressurreição é o maior milagre que uma pessoa pode experimentar. Por mais que Lázaro morreu novamente, mas ele experimentou uma morte, e dessa morte voltar à vida. E Jesus está nos ensinando aqui justamente sobre restituição. Aquela família teve o seu ente querido restituído. Ele teve dentro da sua casa um milagre extraordinário de restituição, porque a vida fora restituída. E que esse texto nos ensina é que Deus, ele sempre tem o seu tempo e a sua maneira de agir. Porque estava todo mundo questionando. Jesus sabia que ele estava doente, que Lázaro estava doente, ele foi avisado, mas ele fez questão de não ir. Porque o que todos estavam esperando? Jesus estava acostumado a curar enfermos.
Ele colocava a mão sobre os enfermos ficavam curados. Não havia enfermidade que Jesus não repreendera. Não havia pessoas que chegavam até ele enferma e ele não curava. Então o que eles imaginaram? Jesus vai vir e vai curar essa enfermidade. Mas Deus, em sua soberania, Ele muitas vezes nos permite passar por situações que a gente não gostaria que passasse. Porque imagina, eles perderam uma pessoa querida, 4 dias de luto, aquela coisa terrível, angustiante. E às vezes a gente questiona: por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Por que o Senhor não me poupou dessa situação? Por que o Senhor não me preservou dessa situação? Então tem muitas situações, não é que Deus está ali fazendo mal, não foi Deus que matou Lázaro, muito pelo contrário, Ele foi quem deu a vida novamente. Mas Deus, Ele permite que certas situações aconteçam, para que lá na frente a gente experimente uma restituição maior, a gente experimente um milagre maior. Quando você vai para as Escrituras, há 3 tipos de restituição. Há a restituição que o diabo rouba de nós. Quando o diabo rouba de nós, e a história de Jó é o exemplo disso, há uma promessa: 2 vezes nós seremos restituídos. Então tudo aquilo que o maligno toca em nós, que Deus permite, como permitiu na vida de Jó, não é para a sua destruição, não é para a minha destruição, não é para a nossa destruição, é porque o Senhor quer nos abençoar ainda mais. Depois que passa aquela crise, depois que passa aquela situação, todos nós seremos 2 vezes mais restituídos, amém? Então situações adversas vêm não para nos destruir, Deus permite para que Ele possa futuramente, posteriormente, nos abençoar ainda mais. Agora, existe um outro tipo de perdas que nós passamos, que é quando pessoas, usadas por maligno, mas no final do dia são pessoas que nos roubam. Talvez roubou um tempo de um casamento frustrado, talvez você passou por um golpe, passou por uma situação que envolveu pessoas te prejudicando de forma direta. A palavra de Deus diz que é proporcional: enquanto mais me é tirado, mais me será devolvido. Se uma ovelha, 2 ovelhas, mas se um boi que é maior, mais 5 bois. Entende? Então, na proporção que eu sou defraudado, que eu sou roubado, eu serei restituído, amém? Agora, existe uma restituição ainda maior, que é a restituição que Jesus disse que nós entregamos voluntariamente. Ele diz: todo aquele que renuncia casa, pais, irmãos, irmãs, fazenda, terreno, seja o que for, por amor de mim e do Evangelho, receberá em vida 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Então tudo aquilo que nós entregamos de forma voluntária ao Senhor, nós entregamos ao Senhor a promessa: eu serei restituído 100 vezes mais. Então ele está falando ali de uma dificuldade, era uma resposta a Pedro, porque Pedro disse: Senhor, tudo te deixamos para te seguir, tudo renunciamos, tudo abandonamos para te seguir. Ele diz: olha, Pedro, tenha certeza, tudo que você renunciou, por amor de mim e do Evangelho, você vai ser restituído 100 vezes mais, e na vida por vir, a vida eterna. Então eu quero dizer para você que quando você confia no Senhor Jesus, quando você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, quando você crê nele, não importa a situação adversa que vem, você sempre será restituído. Depois que você passa por um longo período de tribulação, um longo tempo de batalha, um longo tempo de adversidade, sempre virá uma abundância de suprimentos, porque Deus, Ele nunca permite nenhum sofrimento maior do que nós possamos suportar. Antes Ele prepara um escape, e esse escape é sempre uma restituição maior do que nós tínhamos antes. Então você precisa crer que todas as coisas, como diz Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, amém? Você foi chamado pelo Senhor? Então não fica olhando para o problema e dizendo: o inimigo está me atacando. É verdade, as pessoas estão me defraudando, ok, pode ser verdade. Pastor, eu tenho sido fiel, eu tenho entregado meus dízimos, minha oferta, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho cultuado, eu tenho feito parte da cela. Por que as coisas não acontecem? Continua crendo que no tempo certo virá a restituição, porque para essa família não tinha mais jeito, Deus demorou. Não tem mais como, Lázaro estava morto, não tinha mais como sair daquela circunstância, não tinha como mais sair daquela situação. Mas nós precisamos crer que a graça do Senhor Jesus Cristo sempre nos alcançará, e tudo que nós precisamos é persistir. O texto de Lucas 18, do verso 1 ao 8, conta-se a história de uma mulher, que ela tinha uma causa na justiça, e ela importunava esse juiz. Todos os dias ela via esse juiz, e ela cobrava: faz justiça a mim, faz justiça a mim. Vamos ler o texto? O texto diz assim: Jesus contou aos seus discípulos a seguinte parábola:
para mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela me deixe de importunar. O Senhor continuou: preste atenção no que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que Jesus está dizendo: continua crendo. Talvez você está dizendo que está demorando, está complicado. Eu estou orando, pastor, já faz tempo. Olha, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, mas tudo que nós precisamos é continuar perseverando. Ele disse: se um juiz iníquo atendeu, que dirá Deus que nos ama? A palavra de Deus diz que Deus amava Lázaro, Deus amava Marta, Deus amava Maria. Jesus, melhor dizendo, amava Maria. Eu quero dizer para você que você também é amado pelo Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus diz que Marta, Maria e Lázaro eram amados pelo Senhor, significa que nós também somos amados pelo Senhor, porque você agora também é amigo do Senhor Jesus. Ele disse: eu já não os chamo servos, mas os chamamos de amigos. Então o nosso relacionamento com o Senhor também é de amizade. Agora, tudo que nós precisamos, todos os dias, é crer que Deus sempre tem um plano bom a nosso respeito. Isaías, capítulo 55, verso 8 ao 11, a palavra de Deus diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e voltam para eles, sem regar a terra e fazer brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que comem, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para qual eu enviei. Eu quero dizer para você que palavras têm sido liberadas sobre a sua vida, e palavras de bênção. Ele está dizendo: olha, vocês são amados. Eu sei do que você está passando, eu sei da enfermidade, eu sei da circunstância adversa, mas eu quero que você entenda que tudo tem um tempo certo e do jeito certo de Deus agir. Você olha para Naamã, ele estava com enfermidade, tudo que ele queria ser curado daquela enfermidade. E quando ele foi até o profeta Eliseu, ele criou uma expectativa de como que ele receberia aquele milagre. Ele disse: eu imagino que eu vou chegar lá, o profeta vai se levantar a mão, eis que eu te digo, você está curado. Mas a palavra de Deus diz que quando ele chegou na casa do profeta, o profeta nem foi recebê-lo. Ele enviou um servo, e o servo disse para ele: vai lá no rio sujo, no rio Jordão, mergulha 7 vezes. Ele era um alto oficial da Síria, um homem extremamente, diante da sociedade, de alta classe. E ele ficou indignado com aquilo, porque ele não esperava ter aquela recepção daquele formato, e ainda mandaram ele dar 7 pulinhos, 7 mergulhinhos dentro do rio. E um rio sujo, ele diz: tanto rio melhor na Síria, mas eu tenho que mergulhar nesse rio. Aí alguém, usado pelo Espírito Santo, lá dele diz: meu Senhor, se tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Ele: sim, eu faria. Então o que custa você mergulhar? Talvez você tenha feito tantas coisas, se esforçado tanto, mas tudo que você precisa é crer e dizer: eu creio que o Senhor virá no meu favor. Aí talvez você pense: é muito simples, pastor, eu não preciso fazer nada. Não, você precisa crer. Creia e o milagre acontecerá na sua vida. Creia, persevere, e Ele virá no seu favor. Ele virá ao nosso favor, Ele não tardará. É que tudo tem um tempo de Deus. Para nós, às vezes, a sensação é que está demorando, mas a Bíblia diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Agora, tudo acontece dentro da perspectiva de Deus, e tudo que nós precisamos é continuar crendo. Então, o amor de Deus por nós, ele não pode ser medido pela ausência de problema, porque às vezes a gente imagina: eu não sou amado pelo Senhor,
olha o que eu estou passando, olha o que eu estou enfrentando, estou com enfermidade, estou com crise financeira, estou com um problema familiar, tudo está dando errado no meu trabalho, na minha vida profissional, nada dá certo, eu não sou amado pelo Senhor. Mas a palavra de Deus diz que mesmo Lázaro sendo morto, mesmo aquela família passando por tudo aquilo, a palavra de Deus diz que eles eram amados pelo Senhor Jesus. Então eu quero dizer para você, nunca duvide do amor do Senhor Jesus por você. Nunca imagine, por causa do sofrimento, por causa das tribulações, você não é amado pelo Senhor. Porque às vezes as circunstâncias diversas acontecem, mas o amor de Deus por você, por mim, por nós, continua. Paulo disse que nós somos amados pelo fato de Cristo ter morrido por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então eu quero dizer para você que é a morte de Jesus na cruz que revela que nós somos amados. Não importa o nosso sentimento. Talvez o nosso sentimento não é de que nós somos amados, mas a palavra de Deus diz que nós somos amados. Então nós somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Nós precisamos crer naquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos crer, amém? E você é amado do Senhor, apesar das adversidades, apesar dos contratempos, apesar das situações adversas, apesar dos problemas, apesar das crises. Creia que você é amado do Senhor. Diga assim: eu creio. Porque se você crê que você é amado pelo Senhor, você vai clamar por Ele e Ele virá. Ele virá, Ele vai te atender. Maria e Marta enviaram mensageiros: olha, diga que a quem Ele ama está doente. Porque ela sabia que Jesus viria, só que ela só equivocou no tempo. Ela estava imaginando que Jesus viria antes dele morrer, mas Deus permitiu aquilo, como disse o próprio Jesus, para que a glória de Deus fosse manifesta. Talvez você tenha olhado tudo ao seu redor e fala: pastor, não tem mais jeito, se foi, já faz 4 dias, é impossível esse negócio, não tem como ser restituído, esse casamento não tem mais jeito, essa enfermidade não tem mais jeito, esse financeiro não tem mais jeito, as coisas não tem como mais serem revertidas. Eu quero dizer para você que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível, não há impossíveis para Deus, não há situações que Ele não possa mudar, que Ele não possa reverter, mesmo que nos falte fé. Faltou fé para Maria, faltou fé para Marta, mas mesmo assim, em seu amor, em sua misericórdia, Ele foi lá e mudou aquela situação. Então eu quero dizer para você que a fé sempre vai ser a chave para abrir o sobrenatural nas nossas vidas, sempre. Os maiores milagres de Jesus, depois dele realizar, Ele disse: grande foi a sua fé, nem mesmo em Israel houve tamanha fé. Em nenhum momento Jesus disse: olha, é pelo seu esforço, é pela sua obediência, é pela sua capacidade, é porque você é bom, é porque você é justo, é porque você fez isso, é porque você fez aquilo. Não, Jesus disse: grande foi a tua fé, por isso o milagre aconteceu na sua vida. Então eu quero dizer para você que tudo que você precisa é crer no impossível, crer que você não merece, crer que você não orou o suficiente, crer que você não jejuou o suficiente, crer que você não tem justiça suficiente, crer que você não tem habilidade suficiente, crer que você não tem inteligência suficiente, mas você precisa crer que Deus, o Deus Todo-Poderoso, quando você invoca Ele, Ele vem a seu favor, Ele te dá sabedoria, Ele te dá estratégia, Ele abre portas, Ele faz aonde não tem portas, germinar uma porta, e você experimentar milagres. É importante você olhar para Deus e crer dessa forma. Enquanto mais eu entendo que eu não mereço, enquanto mais eu entendo que eu não tenho capacidade, mais o poder de Deus flui na minha vida. Mas quando mais eu me encho de mim, mas eu mereço, eu tenho tanto tempo de crente, eu tenho tanto tempo de jejum, eu tenho tanto tempo, pastor, que eu sou dizimista, e a gente começa a apresentar isso para Deus, a gente é reprovado. Mas quando a gente chega diante de Deus: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, não tenho nenhuma justiça humana, mas eu creio que o Senhor é um Deus recompensador daqueles que te buscam, que eu creio que o Senhor é um Deus recompensador dos ímpios, que o Senhor me abençoa pela graça. As portas dos céus são derramadas sobre a nossa vida, é derramada sobre a sua vida. O que Jesus está mostrando aqui, nesse milagre, é que é sempre por causa do amor dele por nós, é sempre por aquilo que ele faz por nós, não o que nós fazemos por ele. O único critério e o único motivo dele vir aqui e ressuscitar Lázaro é porque Lázaro era amado pelo Senhor Jesus. E eu quero que você saia daqui crendo que você também é amado, é amada pelo Senhor Jesus da mesma forma. E o mesmo milagre que aquela família recebeu, você também pode receber, nós também podemos receber.
porque nós somos amados. O critério para que o Senhor Jesus faça milagres é nós crermos e entender que nós somos amados por Ele. Você crê nisso? Hebreus capítulo 3, verso 12, diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então não permita que o teu coração fique incrédulo diante das adversidades, mas creia, porque talvez você olha para você e você fala: pastor, eu não mereço, Deus pode abençoar o senhor, outras pessoas, o meu vizinho, mas eu não. Eu quero dizer para você que a bênção é para você que crê. Diga assim: eu creio. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe. Você crê? E recompensa aqueles que o buscam. Quando você ora, quando você pede, Ele faz. Tiago capítulo 1, verso 6 e verso 7. Tiago diz o seguinte: peça o que você deseja com fé, sem duvidar. Diga assim: sem duvidar. Pois aquele que duvida, semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Portanto, não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma, porque ele é inconstante em tudo que faz. Sabe por que essa pessoa não recebe? Porque ela para de orar. O que te faz orar por algo, até você receber, é você ter fé no teu coração que a sua oração vai ser atendida. Por isso Jesus diz lá em Mateus 7,7: pedi, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta lhe será aberta. Ele diz: porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta lhe será aberta. Ele não está falando: olha, peça, talvez Deus vai fazer. Não, ele peça. Não é questão de si, mas sim quando. Então tudo que eu preciso é ter fé no meu coração que Ele vai ouvir a minha oração. Se eu tenho fé que Ele vai ouvir a minha oração, presta atenção nisso. Se eu tenho fé que Ele vai ouvir a minha oração, eu nunca paro de orar. Sabe, a única oração que não é atendida pelo Senhor, para quem é filho, para quem crê em Jesus, é aquela oração pela qual você parou de orar. E por que a gente para de orar? Porque a gente ora e não vê resultado, a gente ora e não vê resposta, a gente ora e parece que Deus está demorando, a gente deduz, presume que Ele não quer fazer. Mas eu quero dizer para você uma verdade: Ele quer, e Ele vai fazer na sua vida. Você só precisa perseverar, você só precisa continuar pedindo, porque Ele vai fazer. Então persevere, creia que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Creia que o desejo dEle, o prazer dEle, irmãos, é nos abençoar. Sabe, na nova aliança, a única vez que você vai ver Jesus irado, e falando que Ele se irou, foi quando Ele fez um grande banquete, e as pessoas começaram a rejeitar o convite para ir naquele banquete. O texto diz que Ele se irou, Ele ficou profundamente irado. Manda chamar os moradores de rua, manda chamar os pobres, manda chamar os mendigos, os aleijados, mas eu quero que a minha casa fique cheia. Você sabe por quê? Porque aquelas pessoas rejeitaram a bênção de Deus. Na antiga aliança, Deus se irava por causa do pecado, mas como Cristo ofereceu a sua vida como sacrifício por todos os nossos pecados, e uma vez em definitivo, Deus não se ira mais por causa do pecado. Ele se ira quando nós rejeitamos a bênção, quando nós rejeitamos o perdão. Quando Ele oferece um banquete, você diz: eu não quero. Eu quero dizer uma coisa para você: Ele tem um banquete disponível para você todos os dias, disponível para nós todos os dias. Tudo que nós precisamos é pedir. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo pediu, o pai deu, gastou de forma desordenada, mas na hora que ele voltou, ele teve de novo. Mas aí o filho mais velho, que era aquele que era religioso, estava ali todo dia diante do pai, ficou chateado, porque ele não tinha nada. E o pai disse: você não tinha porque você não pediu. Tudo que é meu é seu. Tudo que ele precisava era pedir para o pai, mas ele queria merecer a bênção do pai. Então eu quero dizer para você que quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, por aquilo que Ele faz, nunca é pelo nosso esforço, nunca é pelo nosso merecimento. E nós precisamos remover. A palavra de Deus diz que Jesus ordenou que removesse a pedra. Pensa comigo, Jesus poderia ter removido aquela pedra, não poderia? Poderia dar uma ordem: pedra, saia. Seria bem mais espetaculoso, né? Imagina, Jesus dando uma ordem e aquela pedra saindo. Agora diz: vem Lázaro. Mas Ele diz: não, vocês removem a pedra. Tira a pedra, tire o obstáculo que está impedindo esse milagre de acontecer. E a hora que eles tiraram a pedra, Ele disse: Lázaro, agora vem para fora. Então eu quero dizer para você que
Você precisa remover da sua vida, nós precisamos remover da nossa vida os empecilhos, os obstáculos que têm impedido de Jesus fluir e o milagre acontecer na nossa vida. E às vezes a maior pedra, o maior obstáculo é o merecimento, é a gente chegar diante de Deus com obras, é a gente chegar diante de Deus com justiça própria e dizer: Senhor, agora estou merecendo, Senhor, agora faz. Mas eu quero dizer para você, Deus ele faz naquele que entende, que é amado, que é abençoado, que é favorecido por Ele. Diga assim: eu creio que eu sou amado e favorecido por Ele. Então, quais são os obstáculos? Quais são os obstáculos que você tem enfrentado? O único critério para tudo na Bíblia, para que você agrade a Deus, é fé. A fé correta vai gerar uma prática correta. A fé correta vai gerar o perdão de seus pecados. Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há nenhum outro nome pela qual importa que nós sejamos salvos. O texto diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. E a palavra salvo ali, sozo no grego, não quer dizer simplesmente você sair do inferno e ir para os céus, mas está falando de você receber cura, de você experimentar milagres, de você ter um casamento abençoado, um financeiro abençoado, um ministério abençoado, uma vida frutífera. A salvação engloba todas as áreas da nossa vida e ela começa aqui. Nós somos chamados para reinar em vida aqui. Então creia na salvação da sua família, creia, ela vai chegar. Creia na restituição da sua saúde, creia na restituição do seu financeiro, creia na restituição do seu ministério, creia que o Senhor Jesus Cristo está pronto para fazer o milagre da sua vida. Você só precisa tirar esses obstáculos, só remove. Talvez está com o coração cheio de lei, cheio de merecimento, dizendo: eu preciso merecer, Deus não vai fazer, porque eu ainda não estou pronto para receber o milagre, eu preciso me esforçar um pouco mais, eu preciso talvez fazer mais alguma coisa. Não, tudo que você precisa nessa noite é dizer: Senhor, eu creio no Senhor de todo o meu coração, porque o restante é resultado. O restante é resultado. Mudança de vida é um resultado. Tudo que você precisa nessa noite é crer no teu coração, que da mesma forma que Ele fez na vida de Lázaro, Ele pode fazer na sua vida. Então não fique preocupado. Muitas pessoas falam isso: não, pastor, a hora que eu colocar algumas coisas em ordem, eu vou na igreja. A hora que eu melhorar a minha vida, ajustar a minha vida, eu vou na igreja. Não, eu quero que você nessa noite entenda o seguinte: Jesus, Ele recebe você do jeito que você está, com a condição que você está. Jesus nunca colocou nenhum critério para fazer milagre. Olha, muda a sua vida primeiro, depois eu faço o milagre. Muito pelo contrário. Primeiro Ele perdoa, primeiro Ele cura, depois Ele diz: vai, não peques mais. Não é isso que Ele disse para a mulher adúltera? Ele disse: eu também não te condeno, agora vai, não peques mais. Mas antes de dizer vai, não peques mais, Ele diz: eu também não te condeno. Quero dizer para você que você precisa nessa noite ter o teu coração livre de todo obstáculo que tem impedido você de ter fé. Então eu sei que o Espírito Santo já ministrou no teu coração. O que tem te roubado de você a fé? O que tem tirado de você a fé? É o merecimento? É achar que você não está pronto? É achar que algo ainda precisa mudar na sua vida para que o Senhor venha a seu favor? Eu quero que você olhe para Lázaro e entenda que a única coisa que você precisa ter de revelação hoje é de que você é amado pelo Senhor. E Ele não nos ama porque nós temos algum atributo, alguma qualidade para nós sermos amados. Ele nos ama porque nós somos filhos e nós cremos nele de todo o nosso coração. Tudo que você precisa é crer em Jesus, entender que Ele vem em nosso favor quando nós clamamos por Ele, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Se coloca de pé, eu quero orar com você nessa noite. Nós vamos orar por milagres. É o nosso culto da esperança. E eu quero orar pelas famílias que estão recebendo em sua casa, nesses dias, o Casa de Paz. E eu gostaria que nesta oração você colocasse diante de Deus os milagres que você gostaria que acontecesse nesses dias. Quem tem orado por milagres aí? Você tem que estar orando por milagres todos os dias. Realiza um, começa o outro. Amém? Começa um milagre, pode ter certeza, Deus já tem outro reservado para você. Então eu gostaria de chamar aqui à frente hoje
aqueles irmãos que têm orado por milagres. E talvez você tenha pensado em desistir, talvez você tenha pensado em retroceder, você não tem tido fé suficiente para experimentar. O louvor pode vir. Eu quero que vocês saiam do teu lugar, venham aqui à frente, nós vamos orar. Os irmãos estão recebendo também o Casa de Paz. Pode vir aqui à frente, nós vamos orar por você, pela sua casa, pela tua família. Começando pelos irmãos que já são de casa. Pode sair do seu lugar, irmãos, vem aqui. Nós vamos orar por milagres. E o Senhor Jesus vai fazer infinitamente mais. Amém? O que você veio buscar? Qual é o milagre que você tem colocado de Deus? Isso, pode chegar bem aqui na frente, perto de mim. Pode vir aqui no centro. Isso. Quando fechar aqui, vocês podem entrar nos corredores, mas chegam aqui no centro. Fecha tudo aqui no centro primeiro, irmãos. Isso. Venham aqui, os irmãos da minha esquerda, à minha direita. Fecha aqui o centro para que todo mundo venha. Talvez você está aqui nessa noite pensando o seguinte: pastor, eu já parei de orar. Eu tenho buscado há tanto tempo. E a sensação que eu tenho é que Deus não quer fazer. Mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui para dizer: Ele quer fazer. Tudo que você precisa nessa noite é continuar crendo. Então você que está recebendo na sua casa, os semeadores da paz, vem aqui, aqui na frente para você receber essa oração. Os irmãos que estão sendo também os semeadores, sai do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar. Sai do seu ambiente, com o sinal que você quer receber do Senhor um toque especial hoje, uma cura, um milagre, uma restituição especial na sua vida hoje. Eu quero que você achegue-se aqui, não como alguém que tem alguma coisa para oferecer para Deus, mas você vai chegar aqui com as suas mãos vazias: Senhor, eu não tenho nada para te dar a não ser minha vida, que o Senhor mesmo me deu. E eu quero que o Senhor me visite hoje. Eu quero que o Senhor faça na minha vida hoje aquilo que eu tenho buscado há tanto tempo. Se você precisa de um milagre, eu quero que você creia que o Senhor Jesus, Ele está desejoso em fazer na sua vida. Diga assim: eu creio que não tem a ver com a minha obediência, com a minha justiça, com a minha bondade, com o meu amor, mas tem a ver com o amor de Deus por mim, por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele me faz. E eu sei que eu sou amado. Por isso o milagre acontece na minha vida. Pai, é no nome de Jesus que eu oro nessa noite e declaro sobre a vida desses irmãos que estão aqui na frente. Eles precisam, Senhor, de um toque sobrenatural do Senhor. Pai, talvez ele tenha parado de orar porque ele acha que ele não merece, ela acha que ela não merece. Senhor, talvez ela tenha desistido porque já tem se passado tanto tempo. E depois de uma longa batalha, Pai, de longos tempos de guerra, longos tempos de tribulações, é natural que a gente desfaleça, que a gente perca a fé. Mas eu declaro em nome de Jesus, Pai, que o ânimo dos teus filhos serão renovados nessa noite. Eles vão voltar a orar, eles vão voltar a crer, eles vão continuar pedindo, eles vão continuar acreditando. E assim como o Senhor fez na vida, Senhor, de Lázaro, o impossível, o que aos olhos humanos não podiam. Pai, nós queremos experimentar nesses dias. Nós queremos que até a conclusão do Casa de Paz, Pai, nós experimentemos milagres, nós experimentamos cura, nós experimentamos, Senhor, em nome de Jesus, aquele que está paralítico andando, aquele que está morto ressuscitando. Nós queremos que aquele que está em escassez experimente, Senhor, nesses dias portas abertas, experimente nesses dias suprimento dos céus, riquezas do alto, em nome de Jesus. Eu oro para aqueles que estão debaixo de cadeias espirituais, sejam cessadas. Espírito das trevas, vai liberando agora a vida dele, vai soltando a vida dela, toda enfermidade vai saindo agora, pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Vai saindo dessa casa, todo espírito de confusão, de briga, vai saindo desse lar. Eu declaro sobre essas casas a paz. Eu declaro sobre essas vidas ministério frutífero. E eu declaro em nome de Jesus, pelo poder sobrenatural, Pai, da tua graça, os teus filhos experimentem nesses dias um mover do Senhor. Enche o coração deles de esperança, de expectativa, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo todos os dias.
As mesmas obras que o Senhor fez no passado continuam acontecendo hoje. Pai, os mesmos milagres que têm acontecido com os nossos irmãos ao nosso redor, também pode acontecer conosco. Pai, eu oro e intercedo por eles. Pai, nessa noite declaro, Pai, em nome de Jesus, que toda prisão maligna, Senhor, será em nome de Jesus desfeita. Toda enfermidade sairá, toda crise cessará, toda angústia será convertida em alegria, toda tristeza será convertida em júbilo. Pai, todo medo será convertido em paz, em segurança, em nome de Jesus. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, confiamos no Senhor, porque o mais o Senhor fará. Diga assim: eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu creio nele, e eu sei que Ele fará, em nome de Jesus. Enche meu coração de fé. Então eu quero que você faça desse louvor agora a sua oração. E enquanto você canta, enquanto você louva, enquanto você adora, o Espírito Santo vai te encher de fé. Você vai abrir a tua boca, vai falar com Ele, e Ele vai começar a restituir a tua vida, a tua fé, a tua esperança, a tua alegria, a tua saúde, o teu financeiro, o teu ministério. Eu quero que você agora peça, e lhe será dado. Busque, vocês encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Comece a orar. Comece a orar.